O Érico Musso dispensa apresentações, mas como a gente fala a nível de Brasil, eu tenho que falar um pouquinho do histórico desse rapaz, que é um jovem rapaz, né? E que começou na política como servidor do Poder Legislativo em 2010, foi vereador, presidente da Câmara lá de Aracruz e hoje é uma das mais importantes lideranças políticas do Estado, foi presidente da Câmara, né, da Assembleia Legislativa em 2017, 2018, foi reeleito 2019, 2020 e hoje ele está fazendo um trabalho muito bacana pelo interior do estado, aqui no norte e noroeste. Prazer recebê-lo aqui na nossa Rádio Massa. Como vai, deputado? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, todos os ouvintes da Rádio Massa. Sabe, tá tudo bem, graças a Deus, nessa manhã de sexta-feira, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bem, pra gente começar o nosso bate-papo, me fale um pouco do objetivo dessa visita nos municípios norte e noroeste. Nós estamos estruturando republicanos, né? Nós temos uma eleição que está por vir, uma eleição completamente atípica, diferenciada, uma eleição num período de pandemia, e eu costumo dizer que nós precisamos nos reinventar nesse período de pandemia, uma pandemia que assolou o mundo, né, que não parou só comércios, que não parou só a vida e a rotina do ser humano e do capixaba, parou a Champions League, parou a Disney, parou a Praça do Vaticano, enfim. Então nós temos que ter criatividade e se reinventar enquanto homens públicos, enquanto ser humano nesse período de grande adversidade que nós estamos vivendo. Mas o Republicano está com o pé na estrada, sabe, um partido que está sob a minha liderança, do Roberto Carneiro, do Amaro Neto, do prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, do deputado delegado Lorenzo Pasolini, do deputado Hudson Leal, enfim, tantas outras lideranças, estruturando, sabe, dialogando com os municípios, dialogando com os pré-candidatos a prefeito e vereadores, para que a gente possa debater com a cidade o futuro delas, né, nessa eleição que se avizinha agora a partir do mês de setembro. Vai ser uma eleição mais difícil porque a gente observa que há uma interferência muito grande do povo, principalmente nas redes sociais, né? Hoje as redes sociais se tornaram assim fundamentais para se divulgar para o candidato. Às vezes ele consegue até se atrapalhar com as redes sociais, em vez de estar lá em cima, acaba caindo, né? Tem a imagem às vezes denegrida, enfim. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento político que nós estamos vivendo? Sim, as redes sociais hoje se tornaram o carro-chefe como ferramenta de comunicação, né? Nós estamos vivendo um período aqui de que nós não sabemos quando que nós voltaremos ao normal, né? E esse normal, ele só volta, em minha avaliação, a partir do momento que tiver uma receita eficiente com vacina e etc. Então, assim, não tem uma ciência exata para nós sairmos do que nós estamos vivendo. Então, é chamado no mundo de novo normal, né? Então, esse novo normal, não tenha dúvida que não poderá ter reuniões em grande quantidade de pessoas, não poderá ter comícios, não poderá ter, enfim, né, convenções serão de formas virtuais, na minha visão. Então, assim, as redes sociais se tornaram a ferramenta número 1, né, no quesito comunicação, em minha opinião, para que os candidatos possam colocar aí as suas propostas. Então, assim, é um ambiente onde as pessoas se encorajam mais, né? Porque é um ambiente em que ela tá só ela e o seu celular, só ela e o seu computador, mas também é um ambiente amplo de debate, tem que ser respeitado, e eu acredito que será a ferramenta mais utilizada nessas eleições. Agora, deputado, a gente sabe que é um assunto ruim, chato, mas o senhor foi vítima da Covid-19, graças a Deus está curado, né? E o que o senhor diria em relação, o que a Assembleia Legislativa tem discutido em relação a essa pandemia que todos vivem, mas ao mesmo tempo nós vimos aí pequenos negócios, pequenas empresas se desmoronarem, pessoas que não conseguem manter os seus empregos, e infelizmente isso é muito triste. O que tem sido discutido na Assembleia para os microempresários, para essa retomada
que a gente aguarda que seja o mais rápido possível. Claro, assim, primeiro nós temos que agradecer a Deus, né? Eu cheguei na Assembleia, eu fui vereador com 25 anos de idade, presidente da Câmara, virei deputado com 27, virei presidente da Assembleia com 29 e tô lá até hoje eu tô com 33 anos de idade. E quando eu me peguei numa madrugada, assim, tossindo 400 ml de sangue, eu fiz uma reflexão de vida, né? Eu posso dizer aos que me escutam neste momento que eu era um homem antes da Covid e sou outro completamente diferente depois. Porque você passa a ter prioridades naquilo que não era prioritário, e aquilo que era você passa a não dar importância nenhuma, porque você muda o eixo de pensar o que é a vida, porque é um negócio que mexe com o psicológico das pessoas, né? Você fica assustado, você fica amedrontado, você fica com só notícias ruins. Uma doença que não escolhe vítima, né? Começou se dizendo que era só acima de 65, que era só quem tinha comorbidade, que era só quem era grupo de risco, daqui a pouco estava jovem, daqui a pouco tinha bebê, daqui a pouco tinha senhora de 109 anos se salvando. Então assim, não se sabe. É uma receita, é uma coisa que não tem muito uma ciência exata. Mas a Assembleia efetivamente começou nesse debate há 120 dias atrás, no início da pandemia, juntamente com o governador Renato Casagrande. Nós decretamos estado de calamidade pública do estado e de mais de 50 municípios capixabas, para que a gente pudesse acelerar o processo de atendimento às pessoas, né? Ampliamos aí em 700 leitos, graças a Deus o Espírito Santo não teve problema, nós chegamos quase a 90% de ocupação dos leitos de UTI, hoje nós estamos na ordem de 75%, e fomos trabalhando para levar um conforto melhor às pessoas, assim. No que tange a questão de comércios, de indústrias, sabe, de micro e pequeno empresários, foi aberto linhas de financiamento para que o micro e pequeno empreendedor possa ter acesso ao crédito. Terça-feira passada agora nós aprovamos, né, uma linha de financiamento para o agricultor na ordem de 200 milhões de reais, mas é um baque muito grande que a economia mundial vai sofrer, e não diferente no Brasil e no Espírito Santo. Mas nós temos um orçamento hoje, para que as pessoas tenham uma noção, no Espírito Santo de 19,5 bilhões de reais. Nós temos uma previsibilidade de 2021 de queda de 20% disso, então nós estamos falando aí de uma queda de receita de 4 bi. Se isso se concretizar, nós teremos que ter uma reorganização administrativa e financeira, né? Se não se efetivar, né, e é o que a gente espera, uma retomada alavancadora aí da economia, a gente consegue dar uma estabilidade, porque no Espírito Santo nós temos um agravante ainda. Nós temos uma briga no Oriente Médio de barril de petróleo, né, que estava orçado no orçamento na Lua do ano passado em $72, que caiu para 31. Então isso representa, e a Arábia Saudita dizendo que aguenta esse preço 10 anos. Então isso representa para o Espírito Santo, em números reais e nominais, uma queda de 1,8 bi de reais. Então assim, isso é menos investimento, é menos estrada, é menos saúde, é menos tudo, né? Mas o Espírito Santo, assim, tem uma organização financeira e administrativa que dará a capacidade, em minha opinião, de sair na frente nesse pós-pandemia. Então, assim, atraindo investimento, atraindo geração de emprego e renda, para que a gente possa retomar e alavancar aí os pequenos, micro, médio e grandes empresários desse estado, que geram emprego, e geram renda e geram oportunidades. A minha pergunta para o senhor, deputado, é como o senhor está vendo esse momento político no nosso país, né? Esse cenário político aqui do Brasil. Eu acho que nós estamos num cenário melhor do que estávamos há 30 dias atrás, né? 30 dias atrás, como a gente fala na roça, nós estávamos em ambiente de vaca não conhecer bezerro e curral pequeno. Assim, tá um ambiente muito complexo, sabe? De guerra de instituições, de esticação de corda. E num período onde nós precisamos unir os nossos esforços, né? Em favor das vidas. Então, assim, a brigalhada que estava nesse país, ela só estava atrasando e atrapalhando. Então, assim, ainda existe, mas eu acho que hoje ela está menor do que estava 30, 45 dias atrás. E torço para que daqui 30 dias esteja menor do que hoje, e assim por diante. Porque, assim, já é muito difícil quando todos remam no mesmo sentido, né? A gente tem aí 13 milhões de irmãos e irmãs brasileiras, nós desempregados. Então, assim, nós temos
Nós temos desafios de grandes proporções, nós temos a maior carga tributária do mundo, uma das maiores do mundo. Então, assim, nós temos desafios de infraestrutura. Nós temos um país que não tem o básico, que é esgoto na casa das pessoas, que tem localidades que não tem água potável. Então, assim, e nós temos que remar no sentido de melhorar esse país, né? Melhorar esse país, melhorar os estados da federação, sabe? E, consequentemente, os municípios, que é onde as pessoas vivem, né? As pessoas não vivem em Brasília, as pessoas vivem na cidade, as pessoas, né, compram ali na padaria perto de sua casa. Então, assim, e essa brigalhada, ela atrapalha muito, mas eu confesso que eu acho que teve um arrefecimento, né, e isso é importante. Eu acho que teve um mediador aí de interlocução, né, tanto no Congresso Nacional, quanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Palácio do Planalto, né, para que as coisas tentassem começar a entrar no eixo, para que a gente possa sair fortalecido, né, dessa pandemia, enfim, de todas essas situações. Então, eu acho que a guerra ideológica e de divergências de opinião, que é do processo democrático, e eu respeito isso, tem que ser colocado na hora certa. Eu acho assim, quando o Brasil tiver colocado em cima da mesa, quando o interesse das pessoas estiver colocado à mesa, quando melhorar a vida dos brasileiros e dos capixabas e assim por diante estiver colocado à mesa, toda e qualquer divergência política, partidária, ideológica tem que ser deixada de lado e ser discutido no momento certo. É isso que eu defendo, e acreditando sempre que nós vamos ter um Brasil melhor. Agora, a gente observa, né, na sua gestão anterior, nessa gestão, há uma harmonização entre os poderes. A gente tem observado isso aqui no Espírito Santo, né? A gente vê muita briga em outros estados, muita discussão. A gente vê uma harmonização da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor conseguiu isso? Nós temos uma Assembleia muito coesa, né? Uma Assembleia que criou um espaço premiado no ano passado entre as 27 Assembleias do Brasil, que é o Assembleia Cidadã, com PROCON, Delegacia do Consumidor, Procuradoria da Mulher, que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, tira identidade, com Defensoria Pública, advogados gratuitos, enfim, um complexo de serviços que já atendeu mais de 60 mil capixabas. 0800, vamos dizer assim. Mas eu quero aqui agradecer aos deputados e deputadas, né? Aos 29 colegas que confiam no nosso trabalho, que me deram a confiança de presidir já a Assembleia por 2 vezes, diante de uma estabilidade institucional constituída nesse estado, e por isso que nós somos referência, né? Por isso que nós fomos o único nota A em gestão fiscal no Brasil. Por isso que o Espírito Santo tem as suas contas em dias. É só nós olharmos o nosso vizinho Rio de Janeiro, como é que tá, sabe? Rio de Janeiro tá atolado até o pescoço na lama e não consegue sair. Já passa por 4, 5 governadores com problema, 3 ex-governadores presos. Então, assim, viram um clima muito complexo. Isso atinge frontalmente a vida das pessoas. Então, a estabilidade institucional aqui do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Executivo, sob a liderança do governador Renato Casagrande, da Assembleia, do Tribunal de Contas e da Defensoria, cria uma harmonização, um ambiente favorável, sabe, uma estabilidade institucional para que a gente possa avançar nas pautas das políticas públicas. Isso é importante demais. Olha, eu quero agradecer ao deputado Eric Musso, presidente da Assembleia Legislativa, aqui no microfone aberto. Muito obrigado. Se tivesse mais tempo, a gente ia continuar falando aí sobre essas importantes conquistas do Espírito Santo. Quero lhe agradecer mesmo, nos colocamos à disposição com o nosso microfone aberto. Obrigado a vocês, um ótimo dia de trabalho, um final de semana abençoado a todos. Um grande abraço.